Pessoal, tudo bem? Me chamo Thaisa, graduanda do curso de enfermagem da UEPB, e vamos apresentar para vocês sobre o sistema muscular do abdômen e da parte do dorso. Olá pessoal, me chamo Pierre e vou estar apresentando para vocês os músculos do dorso e o do abdômen. Os músculos do dorso e do abdômen são grupos musculares localizados na parte posterior, que são as costas, e a anterior lateral, que é da barriga, do tronco. Eles são essenciais para a postura, respiração, movimentos do tronco e proteção dos órgãos internos. Os músculos dorsos Os músculos das costas sustentam o corpo e ajudam na movimentação. Eles são a principal suporte estrutural do tronco, mantêm o corpo estável e ajudam a montar a postura correta quando você está em movimento ou sentado. Eles também trabalham em conjunto para permitir que você se incline para frente, gire o tronco, vire a cabeça ou estenda as costas. Eles também ajudam na respiração, expandindo e contraindo o tórax quando você inspira e expira. E os músculos das costas são músculos esqueléticos que fazem parte do sistema músculo-esquelético, que como eles também sustentam grande parte do seu peso, não é surpresa você passar algum tempo comumente lesionado com alguma dor nas costas, porque os problemas do músculo das costas não são uma das causas mais comuns das dores na lombar. Olá, pessoal, me chamo Thaisa e vou apresentar um pouquinho para vocês a questão da composição do músculo do dorso, certo? Esse músculo do dorso é composto justamente por tecido muscular, certo? Estriado esquelético. Thaisa, por que estriado? Justamente pela composição de várias fibras, ser composto por várias fibras alongadas e milhares de fibras. Puxando um pouquinho para a parte de histologia, certo? Dentro dessas fibras, são compostas por várias mil fibrilas, que vão ser alinhadas, certo? Não é alinhadas, mas elas vão ser compostas por vários sarcômeros, certo? Que esses sarcômeros vão se dispor em registros, que é justamente várias repetições desses sarcômeros, faz com que fique aquela espécie de imagem turva, quando você vai reparar nas lâminas. Então, essas fibras, elas vão se alongar e se comprimir várias vezes através da energia utilizada pela molécula de ATP, que é a adenosina de trifosfato, certo? Então, através dessa compressão e desse alongamento, é com que o músculo vai se contrair ou se relaxar, certo? Então, várias dessas fibras vão fazer uma espécie de colcha, assim, puxando mais para o tradicional cotidiano da gente, certo? Vai fazer aquela espécie de colcha que vai passar durante toda a parte da nossa costa, certo? Então, elas se estendem durante toda essa parte aqui do dorso, certo? Essa parte de trás, e juntas vão fazer com que justamente a gente faça os movimentos desses músculos. Oi, gente, meu nome é Clara, eu sou aluna do primeiro período de enfermagem da UEPB e eu vou falar sobre como acontece a divisão dos músculos do dorso, né, do dorso do corpo humano. Então, como a gente pode observar aqui no slide, os músculos de dorso ou das costas, como a gente costuma chamar no dia a dia, eles podem ser divididos, no caso, eles são divididos em três principais grupos, que são os músculos superficiais, né, o primeiro grupo, que também eles são chamados de extrínsecos, porque apesar de estarem localizados nas costas, eles atuam principalmente nos movimentos dos membros superiores. Nesse grupo, temos o latíssimo do dorso, que ele é responsável pelos movimentos como extensão, adução e rotação medial do braço. Temos o levantador da escápula, que ele auxilia na elevação da escápula, o trapézio, que auxilia na elevação, na retração e na rotação da escápula. Temos o romboide maior, que ele ajuda a retrair a escápula, e o romboide menor, que ele também atua na retração da escápula e na estabilização dela, né? Esses músculos são essenciais para a movimentação do nosso ombro e para a estabilização da nossa cintura escapular.
O segundo grupo que vamos falar aqui são os músculos intermediários, que estão relacionados com o processo respiratório. São eles o serrátil posterior superior, que auxilia na elevação das costelas durante a respiração, e o serrátil posterior inferior, que auxilia na depressão das costelas durante a respiração. E eles contribuem para a mecânica da respiração no geral, né? O funcionamento dessa mecânica. E por último, temos os músculos intrínsecos do dorso, que eles são os músculos mais profundos das nossas costas, do nosso dorso, né? E ele atua diretamente na coluna vertebral. São responsáveis pela postura e pelos movimentos da nossa coluna. Nesses grupos temos os transversos espinais, que eles atuam na rotação e na estabilização da nossa coluna. O eretor da espinha, que é responsável por manter o corpo ereto e realizar a extensão da nossa coluna. Os esplênios, que participam da extensão e da rotação da cabeça e do pescoço. E, por último, os músculos segmentares, que atuam na segmentação fina entre as vértebras. São fundamentais para a sustentação do nosso corpo e para os movimentos da nossa coluna vertebral. Olá, meu nome é Raila Eduardo, faço primeiro período de enfermagem na UEPB. Dando continuidade à nossa análise, entramos agora na complexa anatomia dos músculos das costas. É fundamental entender que essa musculatura não é um bloco único. Ela se origina logo abaixo do crânio, atravessa a região dos ombros e se estende por toda a coluna vertebral até a região lombar. Para que esses músculos exerçam suas funções de movimentação e estabilização, eles utilizam como principais pontos de fixação as vértebras, as costelas e as omoplatas, também conhecidos como escápulas. Didaticamente, dividimos essa região em 3 grandes grupos funcionais. O primeiro grupo são os músculos superficiais, localizados logo abaixo da derme. Eles possuem uma relevância biomecânica direta nos movimentos nos membros superiores e ombros. O trapézio, que faz a conexão do pescoço até o dorso médio, o grande dorsal, responsável por ocupar a porção inferior e lateral, sendo essencial em movimentos de tração, e os estabilizadores da escápula, como os romboides, localizados entre as omoplatas, e o elevador da escápula. Camada 2 e 3. Aprofundando a nossa dissertação teórica, encontramos os músculos intermédios. Diferente do grupo anterior, estes possuem uma função predominante respiratória, auxiliando na mecânica da caixa torácica através dos músculos serrátil, posterior, superior e inferior. Por fim, chegamos aos músculos profundos. Estes estão localizados adjacentes à coluna vertebral e são os verdadeiros protagonistas na nossa manutenção postural e do controle fino dos movimentos vertebrais. Destacam-se aqui os eretores da espinha, que percorrem toda a extensão da coluna, além dos multifídios e rotadores, que garantem a estabilidade segmentar de cada vértebra. Oi pessoal, tudo bem com vocês? Eu me chamo Kennedy, sou aluno de enfermagem do primeiro período da UEPB e hoje eu vim falar as funções dos músculos das nossas costas, que é mais conhecido como a região dorsal, ou os músculos das costas. A principal função é o suporte estrutural do nosso corpo, que ajuda a gente a manter a nossa postura, mesmo quando está em movimento ou quando está sentado também, e trabalha junto para reposicionar o nosso tronco. Ajuda na respiração, contraindo o tórax e expandindo. E quando a gente inspira, puxa o ar, e quando a gente solta o ar também. Outra função bastante importante é proteger a medula espinhal, que fica dentro da nossa coluna vertebral. Ela é responsável por levar informações para o nosso cérebro, ela é responsável por levar informações do cérebro para o nosso corpo todo. Além disso, também a região dorsal ajuda nos movimentos como virar o tronco, inclinar e mexer nossos ombros. Então, pessoal, a região dorsal serve para sustentar, proteger e ajudar o movimento corporal. Vou também falar com vocês aqui hoje principais tipos de lesões no dorso. Os principais tipos de lesões no dorso, a gente podemos dizer que é uma distensão muscular. Muitas das vezes as lesões que acontecem no nosso dorso quando o nosso músculo ele está reprimido e ele faz esse tipo de movimento. Ele dá
né, distendida. E causa dores fortíssimas no nosso corpo. Fortíssimas, fortíssimas, fortíssimas. E sendo até visto a olho nu, aquela parte do inchaço, essa distensão. Caso comum que muitas das vezes a gente pode ver, tipo na academia, quando a gente levanta um peso de forma inadequada, dá aquela distendida no músculo, dá aquela rasgada do músculo. Afeta alguns ligamentos dos tecidos que conectam nossos ossos e geralmente é causada por traumas, como eu falei a vocês. E também alguns tipos de lesões do nosso dorso é causada por contusão. É uma lesão direta, de impacto, de pancada. Um exemplo bem fático e notório é acidente de moto, de carro. Quando a gente recebe aquela pancada fortemente no nosso corpo, causa uma lesão, causa uma distendida no músculo, levando a lesões crônicas, uma hemorragia interna, um inchaço, hematoma. Basicamente é isso, as lesões que a gente pode ter no nosso corpo de forma direta, bem direta mesmo, como eu falei para vocês, para não ficar muito longo, porque meus colegas também falaram sobre alguns tipos de músculo, e só complementando muito o que eles disseram também, é muito importante que nós cuidemos da nossa parte abdominal, dos nossos músculos do abdômen, porque eles são muito importantes para que nós venhamos viver muitos longos dias na Terra. E falando sobre os músculos do abdômen, os músculos abdominais, eles são faixas musculares fortes que revestem as paredes do abdômen. Eles estão localizados na parte frontal do corpo, entre as costelas e a pelve. E os músculos abdominais, eles desempenham muitas funções importantes, incluindo sustentar o tronco, auxiliar nos movimentos e manter os órgãos em seus lugares. E juntamente com os músculos das costas, os músculos abdominais formam a musculatura do core. Eles ajudam a proteger a coluna vertebral e a manter o corpo estável e equilibrado. Então, gente, vamos falar agora sobre a divisão dos músculos do abdômen. Eles são divididos em 5 músculos, né? O primeiro que a gente vai falar agora é sobre o músculo reto abdominal, que é um músculo par, longo e vertical, localizado na parte anterior do abdômen e que se estende desde a sínfise púbica até as cartilagens costais e o processo tifóide externo. Sua principal função é realizar a flexão do tronco, ou seja, quando a gente se inclina para frente, como a gente costuma fazer normalmente nos movimentos de abdominal na academia. Além disso, também ajuda na compressão das vísceras abdominais, contribuindo para funções como expiração forçada, tosse, evacuação e até mesmo parto. Ele é um músculo que forma o que popularmente nós chamamos de tanquinho. O músculo piramidal, ele é um pequeno músculo triangular localizado na parte inferior do abdômen, à frente do reto abdominal. Ele nem sempre está presente em todas as pessoas, sendo considerado um músculo inconstante. A sua principal função é tensionar a linha alba, que é uma estrutura fibrosa localizada no centro do abdômen. Apesar dele ser pequeno e pouco funcional relacionado, comparando com os outros músculos abdominais, ele contribui para a estabilidade da parede abdominal. Os músculos oblíquos externos, eles são os mais superficiais da parede lateral do abdômen. As suas fibras têm direção diagonal, de cima para baixo e de fora para dentro, como se fossem mãos nos bolsos, sabe? Elas são responsáveis pela rotação colateral do tronco, ou seja, quando giramos o tronco para o lado oposto. Também participam da flexão lateral do tronco e ajudam na compressão do abdômen, sendo importantes para a postura e para a respiração forçada. Os músculos oblíquos internos, eles ficam logo abaixo dos externos. Suas fibras, elas seguem direções opostas, de baixo para cima e de fora para dentro. Eles atuam na rotação do tronco para o mesmo lado, chamada de rotação ipsilateral, além de auxiliar na flexão, lateral. Assim como os outros músculos da parede abdominal, eles também ajudam na compressão das vísceras e na estabilização do tronco. E os músculos transversos do abdômen, eles são os mais profundos dos músculos abdominais. As suas fibras têm direção horizontal, envolvendo o abdômen como se fosse um cinturão natural. A sua principal função é comprimir as vísceras abdominais, aumentando a pressão intraabdominal. Ele é fundamental para a estabilidade da coluna lombar e para a manutenção da nossa postura, sendo muito ativado em exercícios de estabilização, como a prancha, que nós costumamos fazer na academia.
Bom, pessoal, eu vim falar as funções do abdômen, que é a proteção e o suporte orgânico e a contenção. Ele mantém as vísceras ali no lugar certo e protege contra choques mecânicos. Essas vísceras são o estômago, o fígado e o intestino. Ele mantém ali essas vísceras no canto certo. E outra função bastante importante também é o suporte da coluna. O abdômen ajuda a manter uma pressão ali intraabdominal que funciona como um balão inflável interno, aliviando a carga sobre as vértebras lombares e serve para o equilíbrio do nosso corpo também. O abdômen serve para a gente mexer os braços e as pernas também, tá, pessoal? E o abdômen não é apenas um tanquinho ali bonito, né? Ele é um conjunto de camadas cruzadas que funciona como um cinto natural. Ele segura ali tudo. Vamos imaginar uma panela de pressão. O abdômen funciona como uma panela de pressão. Protege aquilo que está dentro sob pressão e estabiliza aquilo que está fora. Como meu amigo Pierre já falou, vocês podem ver aí no slide, ele estabiliza o tronco e mantém uma pressão interna constante no abdômen. Auxilia no movimento do corpo entre a caixa torácica e a pelvis e mantém os órgãos internos no lugar e os protege. Mantém a postura correta e oferece suporte ao tronco. Ele mantém a postura correta mesmo quando a gente está em movimento ou até mesmo sentado aqui. Agora eu vou falar para vocês em relação às condições que podem vir a afetar essa região da parte abdominal, certo? Separei aqui 4 em específicos para vocês. Coloquei imagens reais aí sobre relatos de caso, certo? Como as distensões abdominais, hérnia abdominal, síndrome da barriga de ameixa seca e a síndrome do músculo do reto abdominal. Por mais que eu tenha botado bem separado aí as imagens e os nomes, na maioria das vezes vão ser distensões abdominais realmente, que é justamente isso sobre o uso excessivo desses músculos. Acontece muito quem faz esportes, que faz essa rápida violência, certo, de movimento nessa parte desses músculos, que é justamente quem faz tênis, quem faz handebol, até no futebol mesmo, você pode vir a fazer essa distensão desse músculo, certo? Que são justamente aquelas pequenas rupturas nesses músculos, que pode vir até estiramentos graves, que você pode chegar a romper o músculo. Então, os sintomas são justamente esses. Dificuldade de locomoção, muita dor ao tossir, ao rir, ao falar, certo? Ao espirrar, pode vir a ter inchaços também nessas regiões, como também hematomas, né? Que fica aquela parte avermelhada e vai ficando aquela parte roxa, certo? Onde justamente naquela região abdominal, certo? Que você teve a distensão. Outra condição que pode vir a afetar também é a questão da hérnia, certo? A hérnia vai ser justamente uma protusão que pode ser gerada pelo ponto fraco do músculo, certo? Pode ser ali de um tecido ou de um órgão interno. Uma imagem que eu coloquei aí para vocês no slide, certo? É um exemplo de uma hérnia. E também tem vários tipos de hérnia. A hérnia inguinal, certo? Vai ser ali na região da virilha, que você pode gerar ela, né, através da saída da gordura do abdômen ou também do intestino delgado, certo? Que vai ali através do canal inguinal. E já a hérnia incisional pode ter sido através de incisão de cirurgia, certo? E pode também, depois de longos anos que você já tenha feito aquela cirurgia, ela possa aparecer. A hérnia umbilical, né, como o próprio nome já diz, é ali na região do umbigo, certo? Região abdominal, ali próximo ao umbigo, ao redor do umbigo. E muitos bebês podem desenvolver através do cordão umbilical, que ele não tenha se fechado completamente pelos vasos sanguíneos, certo? Já a hérnia femoral tá ali na parte inferior, certo? Da virilha, quase no início da perna e no canal femoral, onde passa muitos vasos importantes, certo? Você pode vir a ter uma protusão ali nessa região. Outra hérnia também que eu trouxe aqui para vocês foi a questão da hérnia epigástrica, certo? Fica ali acima do umbigo e pode vir a gerar protusão devido a defeitos naturais ali daquela linha do abdômen, certo? E os sintomas são justamente aquele desconforto, né, na parte da hérnia, que também você, ao pegar pesos, ao forçar muito o seu riso, por exemplo, você pode ver ali a protusão ao palpar, certo?
E outra questão é muita dor ao você pegar esses pesos, como também esse inchaço no local. Por isso que quem tem hérnia, seja hérnia qual for o tipo, é muito perigoso você fazer a questão da musculação em si e você evoluir peso rapidamente ou pegar muito pesado nos treinos. Você tem que ter muito cuidado, tem que ser um treino específico. Isso se você puder treinar. Então, se você observar ali alguma protusão, alguma elevação, algum inchaço em alguma parte do abdômen, então indico a vocês, né, que procurem um médico para ver se realmente pode ser uma possível hérnia. Certo? Outra questão que eu trouxe aqui para vocês é a questão da síndrome da barriga da ameixa seca. É uma condição rara, certo? Congênita em recém-nascidos, que fica justamente ali, como vocês podem ver na imagem, essa pele enrijecida, certo? Esse abdômen enrijecido, justamente se assemelhando a uma ameixa seca, certo? E outra característica também dessa síndrome é que você pode ter a taquicardia. Taquicardia é justamente aquele aceleramento no coração, né? Tá com um errinho aí no slide, mas foi erro de digitação mesmo, certo? É taquicardia mesmo. Outra questão também dessa doença, dessa síndrome, é a questão dos testículos não descerem, certo? Se você desenvolver essa síndrome, você pode vir, né, no caso do sexo masculino, aos testículos não descerem para a região devida deles, certo? E também pode vir a ter problemas urinários seríssimos. E os sintomas são justamente essa aparência de pele enrijecida na parede abdominal do bebê, como também os testículos, como eu falei, problemas urinários, incluindo até a ureteres obstruída ou dilatada, certo? Como também a bexiga aumentada e rins aumentados. E por fim, certo, eu vou falar sobre a síndrome do músculo reto abdominal, que é esse músculo aqui que eu coloquei para vocês no slide, certo? É o músculo reto do abdominal, essa parte em verde, tá certo? Essa síndrome também é chamada de hematoma da bainha do reto, que é justamente a bainha do reto, é justamente o tecido que sustenta ali e dá suporte, certo, aos músculos abdominais. Esse hematoma pode ser por sangramento, certo, daquelas artérias epigástricas ali, que se espalham e acumulam no abdômen. E quando envolve essa artéria, não há tecido suficiente para impedir que o sangue se espalhe na linha arqueada e assim se torna ainda mais grave essa síndrome. Os sintomas são náuseas, vômitos, hematomas, certo? Hematomas vão ser sempre comuns nessas condições do abdômen, certo? Que por ser músculo fica realmente aquela região roxa e avermelhada, como eu falei já para vocês. Além de anemia, taquicardia, que é o aceleramento do coração, e hipotensão, que é quando tem alteração na sua pressão arterial. Eu tô aqui para falar com vocês hoje sobre os tipos de tratamentos para problemas nas partes abdominais. Podemos dizer, de forma geral e direta, eu vou trabalhar com vocês e apresentar a vocês de forma rápida aqui alguns tipos de tratamentos que nós podemos combater as nossas dores locais nas partes abdominais. Um tratamento que é muito comum, que a gente vê na nossa sociedade, no nosso dia a dia, quando, um exemplo, a nossa avó está com dor na parte lombar, na parte abdominal, é a questão de dar compressa, seja ela fria, seja ela quente, né? Porque ela age de forma anti-inflamatória no nosso corpo. Então, podemos dizer que um tipo de tratamento para esses problemas é a questão da compressa. Vemos também, para a questão de dores, o fato de podemos usar o repouso como uma forma de tratamento e resolução para esses problemas. Seja ela de uma pancada, seja ela de uma distensão muscular, o repouso é um dos tipos de tratamentos mais adequados para combater de forma direta esse tipo de problema. Na parte abdominal do nosso corpo, às vezes surgem alguns tipos de hérnia. No meu caso, eu tive uma hérnia umbilical e tive que ter intervenção cirúrgica. Não necessariamente todos os tipos de tratamento ou de forma direta no nosso corpo tem que ter intervenção cirúrgica, mas um tipo de tratamento para os problemas abdominais é a intervenção cirúrgica, que
ajuda de qualquer forma, de toda forma também, é recuperar o nosso corpo de forma completa, né? É uma intervenção, um tratamento mais profundo, mais direto, mas é um tipo de tratamento. Olá, tudo bem? Eu sou o Guilherme, aluno de enfermagem, e eu vou falar um pouco sobre cuidados gerais para o abdômen e o dorso. A gente sabe que o abdômen e o dorso trabalham de maneira mútua para estabilizar a coluna. A gente tem uma analogia que a coluna seria um mastro, o abdômen seria os cabos da frente e o dorso seria os cabos de trás. Qualquer problema nos cabos afetaria o mastro. Então, práticas de cuidado são feitas para proteger esses cabos. Uma delas, a mais conhecida também, é o fortalecimento desses músculos, que além de estética, prioriza a estabilização. E existem exercícios chaves fundamentais, que é a prancha em isometria, que fortalece o core abdominal, e exercícios de mobilidade para a coluna. A gente tem também a respiração diafragmática, que é o famoso vácuo do yoga, que melhora a postura, melhora a digestão e os músculos internos do abdômen. Aqui a gente tem algumas representações em imagens desses fortalecimentos. Primeiro é o vácuo, que eu acabei de falar, os exercícios como prancha e mobilidade para a coluna, e a musculação da região dorsal, como remadas e puxadas, fortalecem, além da dorsal, toda a parte de trás das coxas. Além do fortalecimento, a gente também tem a ergonomia e a postura, porque quando temos a má postura, afeta tanto o dorso quanto o abdômen. No dorso, os músculos das costas ficam excessivamente alongados e tensionados, fazendo eles trabalharem em dobro para tentar puxar o corpo de volta para o eixo, o que gera uma fadiga e a dor. No abdômen, os músculos abdominais ficam encurtados e desligados para sustentar o tronco, fazendo eles ficarem atrofiados. Então, uma altura do celular e do monitor tem que estar no mínimo 90 graus, o manuseio de cargas certas, abaixar e levantar. A postura ela é crucial para o funcionamento correto dos músculos abdominais e dorsais, fazendo não ter uma dorsalgia, que seria essa dor na parte de trás da dorsal, ou até mesmo uma hérnia de disco. E por último, no dia a dia, a gente tem estilos de vida que ajudam a prevenir a danificação nessas áreas. Um deles seria reduzir os pesos que sobrecarregam a sua lombar. A hidratação também ajuda muito a prevenir uma hérnia de disco na parte do disco fibrocartilaginoso da coluna. Hidratar ele é extremamente importante. E por último, a gente tem pausas ativas. Enquanto você está na pausa do trabalho, quando você não está fazendo nada, você pode se alongar ou fazer alguma coisa que ative esses músculos de equilíbrio para que eles não fiquem atrofiados e danifiquem eles.